A linguística textual propõe para a compreensão do texto o acesso a 3 tipos de sistemas, certo? De conhecimento. Esse vídeo síntese vai tratar desses 3 tipos de conhecimento. Os sistemas de conhecimento compreendem os linguístico, enciclopédico e internacional. O primeiro, o linguístico, abrange o conhecimento gramatical e lexical. Toda a superfície linguística, a organização linguística diz respeito a esse conhecimento. O enciclopédico diz respeito a todo conhecimento geral ou toda experiência do indivíduo. E o interacional, ele se subdivide em algumas categorias, subcategorias. E locucional, que diz respeito aos propósitos, ao reconhecimento dos propósitos do texto. O comunicacional, que diz respeito, primeiro, à quantidade de informação, né, para que seja suficiente para que o receptor do texto compreenda plenamente o texto. A adequação do gênero à situação comunicativa e também na escolha da variante do texto. O metacomunicacional diz respeito à localização, né, dentro do próprio texto, de alguns fragmentos desse texto ou de algumas informações importantes para a compreensão dele como um todo. E o superestrutural diz respeito ao reconhecimento do gênero. Nesse exemplo, o primeiro conhecimento que eu vou acessar é o linguístico, certo? Eu tenho que perceber, reconhecer dentro da nossa língua, né, o termo folha, o termo São Paulo, Marcelo Crivella, o verbo, o objeto, localidade. Todos esses elementos estão sendo vinculados via linguística, né, superfície linguística. É o primeiro elemento, o primeiro conhecimento que eu tenho que acessar, certo? O meu segundo conhecimento que eu acesso simultaneamente, na verdade, é o meu conhecimento de mundo. Eu tenho que saber que a Folha de São Paulo é um jornal daquela região, mas com distribuição nacional. Eu tenho que saber que Marcelo Crivella é uma figura de autoridade no Rio de Janeiro, por isso ele vai ter o poder de censura, certo? Nós vamos saber que a HQ dos Vingadores é o objeto que está sendo censurado e nós vamos também relacionar isso à imagem que está aparecendo nessa notícia, certo? O que me dá o motivo da censura. E também vai me fornecer o local da censura, que é a Bienal, que a gente sabe que a Bienal é um local em que há uma maior distribuição, divulgação de livros e venda também. Então, esses são os meus elementos linguísticos e os meus elementos de conhecimento de mundo, certo? Eu também vou ter que acessar o meu conhecimento locucional. Eu tenho que entender que essa mensagem, ela tem um objetivo, informar sobre censura. Eu também vou ter acesso ao meu conhecimento comunicacional, especialmente porque eu devo reconhecer que aqui nós temos uma quantidade suficiente de informação para se fazer, para o leitor entender plenamente essa mensagem, certo? Então, eu dou o nome de quem está censurando, a ação de censurar, o objeto censurado e o local de censura. Isso são todas informações, certo? Que são vistas como suficiente para compreender esse texto de forma plena. Essa imagem, ela vai fazer o leitor, né, buscar o seu conhecimento de mundo para compreendê-la plenamente, certo? Nós temos do lado o canto direito a representação do beijo gay censurado na Bienal do Rio de Janeiro por Crivella, prefeito do Rio de Janeiro. E do outro lado da imagem, do lado esquerdo, nós temos uma situação recorrente de alagamento em que impossibilitam as pessoas e os carros de transitarem normalmente. É um problema recorrente no Rio de Janeiro. A associação das duas imagens, elas vão permitir que o leitor reconheça, a partir do acesso do seu conhecimento locucional, que o propósito desse texto é um propósito de crítica. Então, esse texto, para a compreensão plenamente dele, eu tive que acessar meu conhecimento de mundo e meu conhecimento locucional. O conhecimento metacomunicacional, ele diz respeito àquelas localizações que o produtor do texto utiliza para situar o leitor no próprio texto ou no próprio discurso. Então, quando eu digo, faço a referência acima, abaixo, como já foi dito, como dito anteriormente, como já é falado em outro momento, eu estou colocando em ação esse conhecimento metacomunicacional.
Essa imagem, para a maioria das pessoas, ela vai ser conhecida como um meme, certo? Primeiro porque ela tem uma imagem associada a um texto verbal, e esse texto e essa associação tende a levar um "o", que são 3 características muito associadas à estrutura do meme. Isso tem relação com conhecimento supraestrutural, que diz respeito ao reconhecimento da estrutura de um gênero,